Voltar aqui a falar sobre esse encontro, esse confronto dos presidenciáveis ontem. A gente vai conversar agora ao vivo com a cientista política Deise Chiocari, que mais uma vez abre um espacinho na agenda para nos atender. Oi, Deise, muito bom dia. Oi, bom dia. Deise, foi um debate bem diferente, né, do formato, até pela quantidade de participantes que a gente via do primeiro turno. Dá para dizer que há um vencedor em casos de confrontos como esse que a gente viu ontem? É o caso de dizer que há vencedor, Deise? Não acredito que houve vencedores. Acho que os dois candidatos eles tiveram bons momentos e maus momentos, né? Essa é uma avaliação geral, assim. Desde o primeiro bloco até o último bloco, eles tiveram uns momentos que apareceram mais, outros que eles deram umas derrapadas, mas foi, num saldo geral, pelo que a gente esperava, acabou sendo um debate positivo, né? Porque a gente esperava muito mais agressividade, os ânimos muito mais exaltados e, no fim, ficou tudo dentro do plano civilizatório, né? Então, foi um debate bom para a gente assistir, um debate histórico, né? Entre os dois candidatos, a gente esperava isso há muitos anos, mas eu não acredito que houve vencedores, não. Você estava lá ontem, né, Deise? O que você achou de acompanhar no bastidor ali o debate? Rafael, eu acho que o momento assim, que mais causou surpresa em todo mundo que estava lá acompanhando foi quando o Moro chegou, né? A gente que estava ali nos bastidores não esperava, os jornalistas, a maioria que estavam ali também não esperavam, e ele entrou muito rapidamente, não quis falar com ninguém. Foi um momento mais, opa, o que ele está fazendo aqui, né? Mas foi muito bom, as pessoas acabam conversando nos bastidores, trocando impressões, né? E essa foi até uma impressão geral, assim, de que não houve vencedores, mas foi muito tranquilo, assim, um ambiente bem diferente do que a gente esperava mesmo. Só para pegar esse gancho do Moro, Deise, como é que você avalia o surgimento de Sérgio Moro ali, né? Tem muita gente destacando que ele saiu do governo falando mal do presidente, o acusando de tentar interferir na Polícia Federal, mas talvez por causa do prazo curto entre uma coisa e outra, né, isso chame atenção, assim como chama atenção também as declarações de Alckmin em relação a Lula, né? Num passado bem mais distante, mas declarações tão graves quanto as feitas por Geraldo Alckmin contra Lula, e hoje Alckmin é vice de Lula. Então, né, na política isso é algo absolutamente já no pacote, mas o surgimento de Sérgio Moro, protagonista ontem no debate, né? Ali no púlpito, ao lado do Ciro Nogueira, ao lado do Fábio Weingarten e do Carlos Bolsonaro, orientando o presidente Bolsonaro. Depois na entrevista, depois do debate, ao lado do presidente, ele depois da entrevista, ele fala ao lado do presidente, que atribui a briga entre eles, ele até pergunta, ele até diz para alguma jornalista, você nunca brigou com seu marido em casa? Ele menospreza o desentendimento com o Moro, o presidente Bolsonaro. Esse é o enredo de muito bolsonarista que em 2018 apoiava o presidente, se distanciou por alguma razão ao longo do mandato e na hora em que se deparou com a possibilidade de Lula voltar ao poder, correu para Bolsonaro de volta. Moro traz alguma novidade do ponto de vista eleitoral para Bolsonaro no segundo turno? Olha, Rafael, tu fez uma lembrança bem importante aqui que a gente não pode esquecer. Com todas as críticas que a gente tem a esse momento, e eu vou comentar, mas a gente também não pode esquecer que Lula e Alckmin eram adversários históricos e trocaram farpas inesquecíveis do ponto de vista político, né? Então, existem esses momentos dos dois lados. Aí vamos falar do Moro, né? Quando ele foi eleito senador agora, ao final do primeiro turno, uma coisa que a gente comentava muito, assim, entre os cientistas políticos, era que as pesquisas e muitas avaliações, elas davam conta de que esse sentimento lavajatista, ele tinha sido enterrado. E o Moro ter sido eleito, ele acende um alerta para a gente de que não só esse sentimento não está enterrado, como se o Moro souber usar o capital político que lhe foi dado, a segunda chance que lhe foi dada, ele pode ressurgir com força no cenário nacional, visto que o Congresso está mais à direita, o Moro sendo eleito com todos os poréns que tem, né, porque ele tentou prender metade do Congresso, mas existe uma possibilidade de retomar a força de Sérgio Moro. Agora, quando ele se alia de novo à campanha do presidente Jair Bolsonaro, depois de longos períodos de desafeto, isso só prova aquilo que a gente já falou outras vezes aqui na CNN, né, que é um princípio básico da política.
vale tudo pela manutenção do poder. Então, assusta nós que acompanhamos a política, ver esses movimentos, assusta, mas é um princípio básico da política, né? Para não perder o poder, tu mantém teus aliados próximos, os inimigos distantes, e esses inimigos e aliados, eles vão se transformando ao longo do tempo de acordo com a conveniência, né? Foi isso que a gente viu na chapa Lula-Alckmin, e é isso que a gente tem visto agora com Moro e Bolsonaro. Surpreende, surpreende, mas é o jogo democrático, e isso tem acontecido no Brasil há muitos anos, e aconteceu nesse ano, como tu muito bem lembrou. É que esse primeiro momento, eu acho que para vocês que estavam lá, né, como você disse, choca, mas depois a gente vai se acostumando, né? Assim que a política anda. Ô, Deise, vou chamar para cá também a Basília Rodrigues, nossa analista lá em Brasília, também quer participar da nossa conversa, está chegando agora, né, Basília? Muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, Stephanie Colombo. Deise, muito bom dia para você, a todos os nossos espectadores. Ficou mesmo uma sensação de empate ao final deste debate, né? Lula venceu um bloco, Bolsonaro venceu outro, então ficou ali muito pau a pau. Só que a gente sabe que eles querem vencer. Então, quais lições você acha que este debate deixa para as estratégias das campanhas quanto à performance dos candidatos no próximo debate? Conversando com as campanhas, eles dizem que a missão autocontrole, pelo menos por parte do presidente Jair Bolsonaro, que era a mais crítica, foi cumprida por Bolsonaro. Então, houve ali também do lado de Lula uma reação de não entrar em temas polêmicos, como aquele próprio caso da declaração de Bolsonaro sobre as venezuelanas, de acordo com aliados de Lula, para não baixar o nível. Então, o que você acha? Um tem que manter o autocontrole, o outro não quer a baixaria. Então, como vencer um debate no próximo enfrentamento que eles terão? Basília, bom dia. Eu acredito que tem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, realmente, a tranquilidade do presidente Jair Bolsonaro surpreendeu, porque ele é intempestivo, né? Ele é mais raivoso, mais agressivo, e isso não aconteceu ontem. Inclusive, no momento em que ele toca o ex-presidente Lula no ombro, né? No primeiro momento a gente ficou surpreso, mas se a gente parar para pensar, essa é uma atitude que o ex-presidente Lula tem muito, né? Quando ele fala com as pessoas, ele encosta, ele toca no ombro, ele chama para conversa. Então, esse acabou sendo um ponto positivo que eu acredito que a campanha do presidente Jair Bolsonaro viu que vale a pena. Vale a pena manter a tranquilidade, vale a pena não ceder aos impulsos. E teve um outro ponto também que eu acho que foi interessante. O ex-presidente Lula, para o próximo debate, ele tem que dar algum jeito, e eu não encontro uma outra palavra de falar isso, de manter a voz. Né, porque já não é a primeira vez que a gente percebe numa exposição midiática do ex-presidente Lula que ele perde a voz, e ao final da fala dele a gente tem inclusive dificuldade para entender. E a administração do tempo, né, Basília, que num debate é fundamental. O ex-presidente Lula, ele se perdeu ali e deixou alguns minutos para o presidente Jair Bolsonaro falar livremente. Acho que esses são pontos que as campanhas vão ter que prestar mais atenção. Também é visível que o ex-presidente Lula ele fica muito desconfortável e ele perde a concentração quando se toca no tema da corrupção, né? Então, ainda fica muito claro que esse não é um momento em que ele está preparado, né? Então, eu acredito que esses sejam os principais pontos a serem revistos para o próximo debate. Ô, Deise, eu queria te ouvir sobre dois pontos. Primeiro, se há um casamento entre o que a gente viu ontem e o que a gente espera da postura dos dois e das campanhas, né? Porque uma coisa é o que eles dizem, o que as duas figuras dizem, outra é o que é explorado nas propagandas eleitorais, na internet, né? E a segunda também é sobre... Perdão, eu esqueci qual era a segunda pergunta. Vai nessa. Acontece. Imagina se a gente está assim, imagina eles, né, Stephanie? Eu acredito que agora a tendência das próximas semanas de campanha é continuar esse tom agressivo, principalmente pelas últimas 48 horas, né, com toda essa história desse vídeo do presidente Jair Bolsonaro, da questão da pedofilia. Eu acredito que isso tenha mexido muito com os ânimos. Não era um assunto para ser tocado no debate por causa da manifestação do Alexandre de Moraes, enfim, mas foi um tema que mexeu muito com a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não acredito que a campanha vá voltar para um tom mais sereno, até porque eu penso que esse debate ele não foi o suficiente para virar votos. Então, aquela disputa voto a voto, ela continua, e as campanhas devem trabalhar no tom da rejeição e na desqualificação do oponente para conseguir virar alguns votos, né?
justamente pelo fato da rejeição ser muito alta nessa eleição. Agora, o presidente Bolsonaro, me parece que pela matemática, ele não consegue virar o resultado do primeiro turno sem tirar voto do ex-presidente Lula, né? Porque a gente tem de contar aí abstenção, gente que não tem vontade de votar em nenhum dos dois. Para virar voto do ex-presidente Lula, esse caminho que ele escolheu, por exemplo, corrupção e religião, são caminhos que podem fazer com que eleitores desistam de votar em Lula, como fizeram no primeiro turno, para votar em Bolsonaro no segundo turno, Deise? São, Rafael, tu sabe que a gente na ciência política, infelizmente, né, e eu digo infelizmente porque isso é muito necessário, mas a gente tem poucos estudos em relação à agressividade e desqualificação do oponente em campanhas eleitorais. Mas os estudos que a gente tem, eles identificam que quando um personagem ele desqualifica o outro, a tendência do eleitor é entender que esse personagem que desqualificou, ele tem razão. Por quê? Porque é muito mais fácil tu assimilar uma agressividade que chega direto no teu tom, no teu emocional, do que, por exemplo, números de ciência e educação. Então, é possível que a estratégia da campanha do presidente Jair Bolsonaro seja justamente desqualificar o Lula com esses temas, com a corrupção, entra com a religião, que vai direto no sistema cognitivo das pessoas, mexe com a emoção, com o medo, e aí ele pode tirar votos. O medo de que a corrupção retorne, o medo de que esse presidente volte ao poder, com tantos motivos para ele ser desqualificado, né? Então é bem possível que a campanha do presidente Jair Bolsonaro siga nesse tom agressivo, porque é assim que se tira votos, infelizmente com agressividade, com esse tom desqualificatório. Deise, só para encerrar aqui, porque a memória voltou, você acha que o debate de ontem foi decisivo para o eleitor que estava ainda em cima do muro? É ele que vai fazer a diferença ou a gente ainda tem 2 semanas pela frente para essas campanhas tentarem construir seus caminhos? Stephanie, eu acho que o debate de ontem, ele foi, primeiro, muito necessário, mas eu não acredito que ele vira voto, não. Foi um debate ameno, assim, até, de novo, positivamente menos agressivo do que a gente esperava, mas a gente ainda tem 2 longas semanas aí para tentar virar alguma coisa. Então, 2 longas semanas pela frente. Maravilha, vai ser um prazer voltar a te ouvir por aqui, como sempre, viu, Deise? Obrigada, muito bem-vinda. Nós conversamos com a cientista política Deise Chiocari. Obrigada, gente. Bom dia.